A maioria dos homens passa a vida inteira acreditando que saberia reconhecer facilmente quando uma mulher está interessada nele. Afinal, se ela gosta de você, ela vai demonstrar, certo? Não exatamente. E essa é uma das maiores verdades que quase ninguém fala. Muitas mulheres demonstram atração todos os dias, sem nunca dizer uma única palavra sobre isso. Na verdade, em vários casos, elas fazem justamente o contrário. Tentam esconder o interesse. E é aí que a maioria dos homens falha completamente. Eles ficam esperando sinais óbvios, declarações claras ou atitudes diretas, enquanto os verdadeiros sinais passam despercebidos bem diante dos seus olhos. O que torna isso ainda mais interessante é que, na maioria das vezes, esse comportamento não é um jogo, não é manipulação, é simplesmente parte da forma como muitas mulheres lidam com atração e conexão emocional. Antes de demonstrar interesse de forma aberta, elas costumam observar, avaliam o comportamento do homem, sua confiança, sua personalidade e a forma como ele reage às situações do dia a dia. Enquanto muitos homens focam apenas na aparência física para determinar atração, muitas mulheres prestam atenção em detalhes completamente diferentes. E é justamente nesses detalhes que começam a surgir sinais discretos que revelam muito mais do que elas imaginam. O problema é que a maioria dos homens nunca aprende a identificar esses sinais. Alguns ignoram completamente, outros interpretam tudo errado, e alguns chegam ao extremo de acreditar que qualquer gesto de educação significa interesse romântico. Por isso, entender a psicologia por trás desses comportamentos é tão importante. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos sinais mais comuns que mulheres demonstram quando sentem atração, mas não querem revelar isso de forma direta. Não estamos falando de fórmulas mágicas nem de regras absolutas. Cada mulher é diferente, cada situação é única. Mas existem padrões que aparecem repetidamente quando existe interesse genuíno. Ao compreender esses sinais, você não apenas entenderá melhor as mulheres, você também entenderá melhor a dinâmica da atração humana como um todo. Porque a verdade é simples. Na maioria das vezes, o interesse não é anunciado, ele é demonstrado em pequenas atitudes que quase ninguém percebe. E os homens que aprendem a enxergar esses detalhes passam a entender muito mais sobre relacionamentos do que a maioria jamais entenderá. 1. Ela encontra motivos para falar com você. Um dos sinais mais ignorados pelos homens é quando uma mulher cria oportunidades frequentes para iniciar contato. Curiosamente, muitos acreditam que o interesse feminino sempre aparece através de elogios diretos ou flertes evidentes. Mas, na realidade, muitas vezes ele surge de uma forma muito mais discreta. Pense nisso por um momento. Quantas vezes uma mulher já enviou uma mensagem sobre algo simples? Talvez uma pergunta que ela poderia ter respondido sozinha. Talvez um comentário sobre algo que aconteceu durante o dia. Talvez uma resposta a uma publicação sua que nem exigia resposta. Para muitos homens, isso parece algo sem importância. Mas a psicologia humana funciona de uma maneira interessante. Quando gostamos de alguém, procuramos motivos para manter essa pessoa presente em nossa atenção. E a conversa é uma das formas mais fáceis de fazer isso. É por isso que algumas mulheres encontram pequenas desculpas para iniciar interações. O assunto nem sempre é o mais importante. O importante é criar uma oportunidade para conversar. Isso fica ainda mais evidente quando ela demonstra consistência. Não é apenas uma conversa ocasional, é uma sequência de interações ao longo do tempo. Ela aparece, pergunta, comenta, responde, participa. Outro detalhe interessante é a curiosidade. Quando existe atração, a conversa normalmente deixa de ser apenas superficial. Ela começa a demonstrar interesse por suas opiniões, seus objetivos, suas experiências e até por pequenos acontecimentos da sua rotina. Mas aqui existe um erro que muitos homens cometem. Eles assumem imediatamente que qualquer conversa significa interesse romântico. Isso não é verdade. A diferença está no padrão. Uma pessoa educada conversa ocasionalmente. Uma pessoa interessada encontra repetidamente maneiras de continuar a conexão. Por isso, observe menos as palavras e mais a frequência. Observe quem inicia contato. Observe quem mantém a conversa viva quando ela poderia terminar facilmente. Porque muitas vezes, o verdadeiro sinal não está no que ela diz, está no fato de que ela continua encontrando motivos para falar com você. 2. Ela lembra de pequenos detalhes sobre você. Existe uma diferença enorme entre ouvir alguém e realmente prestar atenção.
E quando uma mulher está atraída, uma das mudanças mais sutis acontece justamente aí. A maioria das pessoas esquece rapidamente boa parte das conversas que tem durante a semana. Afinal, estamos constantemente recebendo informações, resolvendo problemas e lidando com distrações. Nosso cérebro naturalmente filtra aquilo que considera pouco importante. Mas algo interessante acontece quando uma pessoa desperta nosso interesse. De repente, detalhes que normalmente seriam esquecidos passam a ser armazenados. Pequenas informações ganham importância. Comentários casuais ficam registrados na memória. É por isso que muitas mulheres demonstram atração de uma forma que poucos homens percebem. Elas se lembram de coisas que você sequer imaginava que fossem importantes. Talvez você tenha mencionado um objetivo profissional semanas atrás e ela pergunte como está o progresso. Talvez tenha comentado sobre um hobby específico e ela volte ao assunto dias depois. Talvez tenha falado sobre uma viagem que gostaria de fazer e ela se lembre exatamente do lugar que você citou. Para muitos homens, isso parece apenas uma boa memória, mas existe algo mais profundo acontecendo. Quando alguém presta atenção aos seus detalhes, está investindo atenção em você. E atenção é um dos recursos mais valiosos que qualquer pessoa possui. Em um mundo onde todos estão distraídos, lembrar de pequenos detalhes exige interesse genuíno. Isso não significa que toda mulher que lembra algo sobre você esteja romanticamente interessada. Algumas pessoas são naturalmente observadoras, outras possuem uma excelente memória. Mas quando esse comportamento aparece acompanhado de outros sinais, como conversas frequentes, curiosidade sobre sua vida e vontade de passar tempo com você, o significado pode ser diferente. A verdade é que as pessoas tendem a lembrar daquilo que consideram importante. E quando uma mulher recorda informações que até você havia esquecido, isso revela que ela estava ouvindo com muito mais atenção do que parecia. Muitas vezes, o interesse não aparece em grandes declarações. Ele aparece quando alguém demonstra que aquilo que você diz realmente importa. E poucas coisas demonstram isso tão claramente quanto lembrar dos pequenos detalhes que a maioria das pessoas deixaria passar. 3. O contato visual dura mais do que o normal. Se existe uma linguagem que quase ninguém consegue controlar completamente, é a linguagem dos olhos. Antes mesmo de alguém expressar interesse através de palavras, o olhar costuma revelar que algo diferente está acontecendo. E é justamente por isso que o contato visual é considerado um dos sinais mais poderosos da atração humana. A maioria das interações do dia a dia envolve olhares rápidos e funcionais. As pessoas se olham enquanto conversam e depois desviam naturalmente a atenção para outras coisas ao redor. Mas quando existe interesse, esse padrão frequentemente muda. Uma mulher atraída tende a prestar mais atenção em você visualmente. Ela observa quando você está falando, repara em suas reações, percebe suas expressões faciais. Muitas vezes, ela está prestando atenção mesmo quando você acredita que ninguém está olhando. E aqui está algo que muitos homens não percebem. Nem sempre o sinal está apenas no fato de ela olhar. O verdadeiro sinal está na duração e na frequência desse olhar. Quando alguém desperta curiosidade ou atração, o cérebro naturalmente busca mais informações sobre essa pessoa. O resultado é um aumento quase automático da atenção visual. Talvez você perceba que ela mantém o olhar por alguns segundos a mais durante uma conversa. Talvez note que ela olha para você em ambientes com várias pessoas. Talvez seus olhares se encontrem repetidamente ao longo de um encontro ou de uma interação social. Esses momentos costumam ser rápidos, mas podem revelar muito. Ao mesmo tempo, existe um detalhe curioso na psicologia feminina. Algumas mulheres, ao perceberem que foram flagradas olhando, desviam imediatamente o olhar. Outras sorriem, outras mantêm o contato visual por mais tempo. Cada personalidade reage de maneira diferente. Por isso, o segredo não está em analisar um único momento isolado. O segredo está em observar padrões. Quando o contato visual se torna frequente, natural e consistente, geralmente existe uma razão por trás disso. A verdade é simples. As pessoas olham para aquilo que chama sua atenção. As pessoas observam aquilo que desperta curiosidade. E as pessoas tendem a olhar mais para quem desperta emoções positivas. Por isso, quando uma mulher parece prestar atenção visual em você mais do que no restante das pessoas ao redor, vale a pena observar, porque muitas vezes os olhos começam a contar uma história muito antes das palavras. 4. Ela ri mais das suas piadas do que o normal.
Vamos ser honestos por um momento. Nem toda piada que fazemos merece uma gargalhada. Às vezes, fazemos comentários simples ou brincadeiras comuns que normalmente passariam despercebidas. Mas quando existe atração, algo interessante acontece. Uma mulher que sente interesse por um homem tende a reagir de forma mais positiva à sua presença. Como resultado, suas piadas podem parecer mais engraçadas, suas histórias mais interessantes e seus comentários mais envolventes. Isso não significa que ela esteja fingindo ou tentando agradar. A psicologia mostra que, quando gostamos de alguém, naturalmente enxergamos essa pessoa de forma mais favorável. Passamos a apreciar mais suas qualidades e a aproveitar mais sua companhia. Por isso, se você perceber que ela ri frequentemente das suas brincadeiras, mesmo das mais simples, vale a pena prestar atenção. O importante não é apenas o riso em si, mas o entusiasmo por trás dele. No entanto, existe um erro que muitos homens cometem. Eles acreditam que precisam impressionar o tempo todo para manter a atenção de uma mulher. Começam a forçar o humor, exagerar nas histórias ou buscar aprovação constantemente. Na realidade, a confiança costuma ser muito mais atraente do que o esforço excessivo. Quando uma mulher ri com frequência na sua presença, muitas vezes ela não está reagindo apenas ao que você disse, ela está reagindo à forma como se sente ao seu redor. E essa é uma diferença enorme, porque no final das contas, atração não é apenas sobre palavras engraçadas, é sobre a conexão emocional que faz momentos simples parecerem mais divertidos do que realmente são. 5. Ela procura estar perto de você. Um dos sinais mais naturais da atração humana é a busca por proximidade. As pessoas gostam de estar perto daquilo que lhes faz bem, e quando uma mulher sente interesse por um homem, isso frequentemente aparece através de pequenas escolhas que passam despercebidas pela maioria. Ela pode escolher sentar perto de você durante encontros em grupo, pode permanecer mais tempo em uma conversa quando você está presente, pode procurar oportunidades para compartilhar o mesmo espaço, mesmo quando isso não parece necessário. O interessante é que esse comportamento muitas vezes acontece de forma inconsciente. Ela não está necessariamente planejando ficar perto de você, simplesmente se sente confortável com sua presença e, por isso, tende a se aproximar naturalmente. Outro detalhe importante está na linguagem corporal. Quando uma pessoa gosta de alguém, geralmente direciona mais atenção para ela. O corpo se inclina na direção da conversa. O contato visual acontece com mais frequência. A interação parece mais envolvida e natural. Mas é importante evitar conclusões precipitadas. Uma única situação não significa muita coisa. Qualquer pessoa pode sentar perto de você por acaso ou participar de uma conversa por educação. O que realmente importa é a repetição desses comportamentos ao longo do tempo. Se ela frequentemente procura estar por perto, demonstra conforto na sua presença e parece aproveitar as oportunidades para interagir com você, isso pode indicar que existe algo além da simples amizade ou cordialidade. A verdade é que pessoas indiferentes raramente fazem esforço para criar proximidade. Já pessoas interessadas costumam encontrar maneiras de permanecer por perto. E muitas vezes, antes mesmo de existir qualquer declaração ou flerte direto, a atração já pode ser percebida através dessa vontade silenciosa de compartilhar mais tempo e mais espaço com alguém. 6. Ela faz perguntas que vão além da superfície. Existe uma grande diferença entre uma conversa comum e uma conversa movida por interesse genuíno. A maioria das pessoas passa boa parte do tempo falando sobre assuntos básicos: trabalho, estudos, rotina, clima, acontecimentos do dia. Nada errado com isso. Essas conversas fazem parte da vida. Mas quando uma mulher começa a sentir atração por um homem, algo interessante costuma acontecer. Ela passa a querer entender quem ele realmente é, não apenas o que ele faz, não apenas onde ele mora, não apenas como foi seu dia. Ela quer descobrir o que existe por trás dessas informações. Por isso, as perguntas começam a mudar. Em vez de perguntar apenas sobre sua rotina, ela pergunta sobre seus planos. Em vez de falar apenas sobre o presente, ela demonstra curiosidade sobre seus sonhos, seus objetivos e sua visão de mundo. Ela quer saber o que motiva você, quer entender o que você valoriza, quer descobrir como você pensa diante dos desafios da vida.
E isso acontece porque a atração raramente permanece apenas na aparência. No início, a aparência pode chamar a atenção, mas o interesse verdadeiro geralmente cresce através da personalidade. Uma mulher interessada costuma procurar informações que a ajudem a compreender melhor quem você é como pessoa. Ela observa suas opiniões, presta atenção às suas histórias, analisa suas atitudes, tenta descobrir se existe compatibilidade entre vocês. E aqui está algo que muitos homens ignoram. Quando uma mulher faz perguntas mais profundas, ela não está apenas coletando informações, ela está investindo energia emocional na conversa. Ela está dedicando atenção para conhecer você de verdade. Hoje em dia, atenção é algo raro. As pessoas estão constantemente distraídas por notificações, redes sociais e preocupações diárias. Por isso, quando alguém demonstra curiosidade genuína sobre sua vida, isso tem muito mais valor do que parece. Claro, nem toda conversa profunda significa atração romântica. Algumas pessoas simplesmente gostam de conhecer melhor aqueles que estão ao seu redor. Mas quando essa curiosidade aparece acompanhada de outros sinais, como proximidade, contato frequente e atenção aos detalhes, ela pode indicar algo mais. A verdade é que pessoas desinteressadas raramente fazem esforço para ir além da superfície. Já pessoas atraídas costumam querer entender quem você é quando ninguém está olhando. E muitas vezes é exatamente nesse tipo de curiosidade que o interesse começa a se revelar. 7. Ela fica um pouco nervosa quando está perto de você. Um dos sinais mais interessantes da atração feminina é também um dos mais difíceis de perceber. Isso porque muitas pessoas associam atração com confiança absoluta, quando na verdade o interesse pode gerar exatamente o contrário, nervosismo. Quando uma mulher gosta de alguém, ela passa a se importar mais com a forma como é percebida por essa pessoa. E quanto mais importante a opinião daquele homem se torna, maior pode ser a pressão que ela sente durante as interações. É por isso que até mulheres normalmente confiantes podem apresentar pequenas mudanças de comportamento quando estão perto de alguém que desperta sua atração. Talvez ela fale um pouco mais rápido do que o normal. Talvez mexa no cabelo com frequência. Talvez sorria sem motivo aparente ou pareça momentaneamente distraída durante uma conversa. Em alguns casos, ela pode até esquecer o que estava dizendo ou ficar levemente sem jeito em situações simples. Esses sinais são sutis, mas costumam surgir porque a atração gera expectativa. E expectativa gera emoção. O cérebro começa a prestar mais atenção em cada detalhe da interação. Ela pensa mais sobre o que dizer, como agir e como está sendo percebida. Como resultado, pequenos comportamentos nervosos podem aparecer naturalmente. Claro, é importante não exagerar na interpretação. Algumas pessoas são naturalmente tímidas ou ansiosas, independentemente de atração. Por isso, o segredo está em observar mudanças específicas no comportamento dela quando está perto de você, em comparação com a forma como ela age com outras pessoas. Outro detalhe interessante é que muitas mulheres tentam esconder esse nervosismo. Elas procuram agir normalmente, mas pequenas reações acabam escapando. Afinal, emoções genuínas são difíceis de controlar completamente. No final das contas, a atração não transforma alguém em uma pessoa perfeita e totalmente segura. Muitas vezes, ela faz exatamente o contrário. Ela torna aquela interação mais importante emocionalmente. E quando alguém se torna importante, é natural que um pouco de nervosismo apareça. Às vezes, esse nervosismo diz mais do que qualquer declaração poderia dizer. 8. Ela reage imediatamente quando você aparece. Existe algo fascinante sobre a atração humana. Antes mesmo que uma pessoa diga qualquer coisa, seu comportamento muitas vezes já entregou o que ela sente. Um dos sinais mais discretos, mas também mais reveladores, acontece no momento em que você entra em um ambiente. Quando uma mulher está interessada, sua presença raramente passa despercebida para ela. Pense em como você reage quando vê alguém que realmente gosta. Mesmo sem perceber, sua atenção muda. Seu humor pode melhorar. Você naturalmente presta mais atenção àquela pessoa. Com as mulheres, muitas vezes acontece exatamente a mesma coisa. Talvez ela levante o olhar assim que você chega. Talvez seu rosto demonstre uma reação positiva instantânea. Talvez ela sorria mais ou pareça mais envolvida na situação. Em alguns casos, ela até muda sua postura corporal sem perceber. O motivo é simples.
Quando alguém desperta emoções positivas, o cérebro passa a associar sua presença a sentimentos agradáveis. Como consequência, pequenas reações emocionais acontecem quase automaticamente, e é justamente por isso que esse sinal costuma ser tão confiável. Enquanto palavras podem ser cuidadosamente escolhidas, reações espontâneas são muito mais difíceis de controlar. Observe o que acontece nos primeiros segundos após sua chegada. Ela parece feliz em vê-lo? Sua atenção se volta para você rapidamente? Ela demonstra mais energia na conversa quando você está por perto? Esses detalhes podem revelar muito, mas existe um erro que muitos homens cometem. Eles analisam apenas um único momento e tiram conclusões precipitadas. A chave não está em uma reação isolada, mas em um padrão consistente. Se toda vez que você aparece, ela demonstra uma mudança positiva de comportamento, isso merece atenção. Pessoas indiferentes normalmente mantêm a mesma energia independentemente de quem chega ou sai do ambiente. Já pessoas interessadas costumam reagir de forma diferente. No final, a atração não aparece apenas nas palavras ou nas mensagens. Ela aparece nas pequenas mudanças de comportamento que acontecem quando alguém especial entra na sala. E muitas vezes, a primeira reação diz mais do que qualquer conversa que venha depois. 9. Ela demonstra curiosidade sobre sua vida amorosa. Quando uma mulher está interessada em um homem, uma das informações que naturalmente desperta sua curiosidade é sua situação amorosa. Afinal, antes de considerar qualquer possibilidade de aproximação, ela quer entender se existe espaço para isso. O interessante é que essa curiosidade raramente aparece de forma direta. Em vez de perguntar imediatamente se você está solteiro, muitas mulheres preferem descobrir essa informação de maneira mais sutil. Ela pode mencionar relacionamentos durante uma conversa, pode perguntar sobre seus planos para o fim de semana, pode comentar algo relacionado a namoro e observar sua reação. Em alguns casos, ela faz perguntas aparentemente inocentes que, no fundo, ajudam a entender sua realidade amorosa. Isso acontece porque a maioria das pessoas prefere evitar rejeições desnecessárias. Antes de demonstrar interesse, elas procuram entender melhor o cenário. Outro detalhe importante é que essa curiosidade nem sempre está ligada apenas ao seu status de relacionamento. Muitas vezes ela também quer entender como você enxerga relacionamentos, compromisso, lealdade e conexões emocionais. Ela está observando mais do que suas respostas. Ela está observando sua mentalidade. Claro, perguntas sobre relacionamentos não significam automaticamente atração. Algumas pessoas são apenas curiosas por natureza. Porém, quando esse comportamento aparece junto com outros sinais que já discutimos, ele pode ganhar um significado diferente. No final, a lógica é bastante simples. As pessoas costumam investigar aquilo que consideram relevante. E quando uma mulher demonstra interesse consistente pela sua vida amorosa, existe uma possibilidade real de que ela esteja tentando descobrir não apenas quem você é, mas também se existe espaço para ela na sua vida. 10. Ela continua presente. Mesmo com o passar do tempo. De todos os sinais que mostramos até agora, este talvez seja o mais importante, porque no final das contas, qualquer pessoa pode demonstrar interesse por alguns minutos, alguns dias ou até algumas semanas. O que realmente diferencia a atração genuína da simples curiosidade é a consistência. Quando uma mulher está verdadeiramente interessada, ela continua presente, ela continua encontrando maneiras de conversar com você, continua demonstrando atenção, continua investindo tempo e energia na conexão que está sendo construída. Muitos homens ficam obcecados tentando interpretar sinais isolados, um sorriso, um olhar, uma mensagem. Mas esses momentos, sozinhos, raramente contam toda a história. O que realmente importa é o padrão. Ela continua respondendo? Continua demonstrando interesse pela sua vida? Continua buscando interação mesmo quando não existe uma razão específica? A consistência costuma revelar intenções com muito mais clareza do que qualquer gesto isolado. Isso porque o tempo elimina dúvidas. Uma pessoa que estava apenas entediada perde o interesse rapidamente. Uma pessoa que estava apenas sendo educada mantém apenas o contato necessário. Mas alguém que sente uma conexão verdadeira tende a permanecer presente.
E aqui está algo que muitos homens precisam lembrar: atração não é apenas intensidade, é continuidade. Não importa o quão forte um sinal pareça em determinado momento, o que realmente importa é se aquele interesse continua existindo com o passar do tempo. Por isso, observe menos os grandes gestos e mais os comportamentos repetidos, porque na maioria das vezes a atração verdadeira não se revela em um único momento marcante. Ela se revela através das pequenas atitudes que continuam acontecendo dia após dia, e é justamente essa consistência que transforma interesse em algo muito mais significativo.